Eu quero conversar com vocês sobre a queda do espiritismo. Quais são as razões da queda do espiritismo? Bom, gente, o espiritismo, né, da linha do Allan Kardec, né, ou como alguns dizem por aí, o espiritismo kardecista, mas nós, adeptos da doutrina do Kardec, nos chamamos simplesmente de espíritas, né, a doutrina está em declínio, né? O último censo disse que 1,8% dos brasileiros são espíritas, né? Enquanto o censo anterior dizia que 2,1% dos brasileiros eram espíritas, né? E isso, inclusive, desmente uma grande filosofia do Allan Kardec, que ele dizia que ao longo do tempo, quanto mais pessoas conhecessem a doutrina espírita, mais espíritas haveria na Terra, né? No planeta em geral, né? E nos locais onde o espiritismo se destacava, né? Inicialmente na França e nos Estados Unidos, né? E não, pelo contrário, no Brasil, que hoje é a grande pátria do espiritismo, o espiritismo está decaindo. E eu quero mostrar algumas pistas sobre isso, né? Perdão, gente. Antes de tudo, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu não sou um espírita tradicional. Eu sou um espírita que, na verdade, ele tem várias críticas ao espiritismo, tá? E por isso eu deixei de frequentar a casa espírita. O que eu faço com o espiritismo? Eu leio recorrentemente o Allan Kardec, né? Tenho planos de ler alguma coisa do Leon Denis. Do Kardec eu já li tudo, estou sempre relendo, né? E eu faço o culto no lar aqui na minha casa, né? Na minha casa no Rio de Janeiro, né? Porque parte da semana eu moro no Rio de Janeiro, outra parte eu moro em Miguel Pereira, né? Então aqui na minha casa no Rio de Janeiro eu faço o culto no lar, às segundas-feiras às 8 da noite. Daqui a pouco, inclusive, eu vou fazer o culto no lar, né? Mas eu não frequento a casa espírita. E eu explico por quê. Porque o espiritismo, ele partiu por uma linha de fazer caridade, né? E fazer caridade é muito bom, não tem nada errado em fazer caridade. Mas dar as coisas para os pobres é algo. Mas tirar os pobres da pobreza é algo mais nobre. O espiritismo, pelo menos o que se vê por aí, né? Como diria Leonel de Moura Brizola, o que aí está, né? Ele não faz nada para tirar os pobres da pobreza. Ele faz algo por quem é pobre, e isso é caridade, que é importante, né? Mas você precisa ir além da caridade, você precisa ter modelos de desenvolvimento para combater a pobreza, né? E nesse sentido o espiritismo nada faz e pouco faz. E você vai constatar facilmente, né? Eu tenho 35 anos de militância espírita, né? Que os membros da casa espírita, né? Inclusive médiuns, né? Eles são do tipo que lá dentro tá fazendo caridade, chega aqui fora, aí dá aumento do salário mínimo acima da inflação, fica murmurando contra o governo que está fazendo pelos pobres, né? Aí chega aqui fora, vê que tem gente podendo se alimentar por causa do Bolsa Família, aí fica murmurando contra o governo também, né? Aí chega aqui fora, vê que o governo quer adequar a tabela do imposto de renda para quem paga menos, para quem ganha menos paga menos, também fica murmurando, né? Então que espiritismo é esse? Que espiritismo é esse, né? Uma doutrina baseada na generosidade, na doação, na evolução a partir do compartilhamento dos seres humanos e dos espíritos uns com os outros, né? A pessoa que fora é isso? Para mim isso não é espiritismo, para mim isso é hipocrisia. Só que tem um outro ponto. Teve um cidadão que durante muitos anos foi o baluarte do espiritismo do Brasil, desencarnou há pouco tempo, chamado Divaldo Pereira Franco, que, diga-se de passagem, eu gostava muito do Divaldo Pereira Franco, né? Ele, na verdade, desestruturou o espiritismo. Por quê? Porque em 2018 ele foi fazer campanha a presidente da República, vocês imaginam para quem? Para Jair Messias Bolsonaro, tá? Ora, gente, para quem é espírita vai entender o que eu estou dizendo. O bolsonarismo ele não é só diferente do espiritismo. O bolsonarismo é o oposto do espiritismo. O espiritismo fala em vida. Bolsonaro é morte por definição.
né? E não bastasse isso, o bolsonarismo é a crença, o credo dos nossos maiores inimigos, que são quem? Os crentes, né? Quem é que vive debochando do espiritismo? Quem é que vive denunciando o espiritismo? Quem quer bater em espíritas? Quem é que destrói lares espíritas, né? Como dos nossos irmãos da Umbanda também. São os crentes. E o Divaldo Pereira Franco defendia esse tipo de coisa. E ele criou uma cisânia dentro do espiritismo, uma divisão dentro do espiritismo que antes não havia. Agora, sabe por que o Divaldo fez tudo isso? Eu fui informado outro dia por um comentário aqui no meu canal, né? Ele fez por pura vaidade. Por quê? Porque ele recebeu uma menção honrosa do Jair Messias Bolsonaro antes da eleição de 2018, né? Ele ficou tão envaidecido com aquilo, tão agradecido ao Verme por falar isso, né? Que ele se sentiu na obrigação de fazer campanha pro Verme. Essa é a história real. Então, gente, há muitos anos atrás eu vi um filme chamado O Advogado do Diabo, né? Com Al Pacino, o Keanu Reeves e a Charlize Theron, né? Era a história do diabo encarnado num ser humano querendo tentar um advogado, que era o Keanu Reeves, né? O diabo era o Al Pacino. Aí no fim do filme se percebe que era tudo uma fantasia do Keanu Reeves, né? E aí ele renega valores gananciosos que ele estava assumindo. Mas aí alguém pede pra ele assim: faça uma entrevista comigo. Aí ele diz: eu topo, né? Ou seja, atiçando a vaidade dele. Aí aparece a cara do Al Pacino, John Milton, né? Que era o personagem do diabo, né? Dizendo assim: vaidade, meu pecado predileto. Gente, para Divaldo Pereira Franco, sua vaidade era seu pecado predileto. E, optando por sua vaidade, você está agora desencarnado, mas durante encarnado também, está destruindo o espiritismo. Eu sou Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, obrigado a todas, a todos e a todes, e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.